What's your favorite scary movie? Vocês sabiam que o filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado era baseado em um livro? Como vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz pra vocês sobre os livros de premonição, então resolvi trazer o livro de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, em que o filme se baseou, é completamente diferente. E no quadro Livro versus Filmes, vou trazer as diferenças entre os dois, a história, os personagens e o assassino, que na verdade não é um assassino, porque no livro ninguém morre. É isso mesmo, galera. E vocês sabiam que a autora desse livro odeia o filme? Pois é, descubram tudo nesse vídeo de hoje, galera. Mas se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho. Sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes e muito mais sobre o mundo do terror. E estou no Esquenta Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, então se gostam da franquia, já deem um like, se inscrevam no canal e bora então conhecer o livro de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, as grandes diferenças. Vocês estão preparados? É muito diferente, real, oficial. O livro foi publicado originalmente em 1973 pela autora Lois Duncan, que em 2010 lançou uma nova versão do livro modernizando a sua história, inserindo novos temas geopolíticos como a guerra do Iraque em vez do Vietnã, o uso de tecnologia como o celular e também atualizando as roupas utilizadas pelos personagens no livro. Mas uma curiosidade interessante é que a autora odeia o filme lançado em 1997, principalmente por terem transformado a sua história em um filme de terror slasher teen com mortes então de adolescentes, já que a sua própria filha foi assassinada brutalmente em 1989 e até os dias de hoje o caso não foi solucionado. A autora acabou morrendo sem saber quem matou a sua própria filha. Porque no livro também, galera, ninguém morre, como eu falei pra vocês. Temos um vilão completamente diferente, o acidente também inicial é completamente diferente e o próprio quarteto também, Julie, Ray, Ellen e Barry, também são muito diferentes do livro. Por exemplo, galera, a Ellie no livro é famosa, trabalha na televisão e a Julie era uma líder de torcida. Só algumas diferenças para vocês entenderem aqui, mas bora então começar com a história do livro. E diferente do filme, o livro já começa um ano depois do acidente, onde o grupo, depois de voltar de uma festa em que eles fizeram numa área de piquenique em um parque bem isolado, o grupo inteiro estava bêbado e drogado e Barry dirigia o carro de Ray com Ellen no carona e no banco de trás estavam Julie e Ray. O Barry dirigia muito rápido pela estrada, rápido até demais, até que ele então atropela acidentalmente um garoto chamado Daniel, que estava andando de bicicleta no meio da estrada durante a noite nas vésperas do Memorial Day. Ele estava voltando da casa de um amigo, mas a sua bicicleta não tinha farol e nem tinha refletores. O Barry então continua a dirigir o carro e se recusa a voltar. Como ele era o único do grupo que tinha 18 anos, ele seria julgado então como adulto. Lá no meio dessa discussão do que eles devem fazer, eles resolvem então fazer uma votação, se devem voltar para ajudar o garoto ou não. A Julie então é a única que vota sim e os outros 3 votam não. Nisso então, o Ray resolve ligar anonimamente para uma ambulância, mas infelizmente o garoto morre a caminho do hospital. Depois do acidente então, Ray e Barry consertam o amassado do carro e depois acaba vendendo o carro então do Ray. O Barry convence a todos de fazerem um pacto de nunca mencionarem o acontecido e não falarem com a polícia e também para ninguém. E obviamente, um ano depois da morte então de Daniel, os jovens começam a receber ameaças anônimas de alguém que sabe o que eles fizeram no verão passado. E alguns deles ainda são atacados violentamente por esse vilão, mas aqui no livro, mais uma vez, ninguém morre. Vamos então conhecer o quarteto do livro.
Começando então com a Julie, no livro ela é descrita como ruiva com sardinhas e ela era líder de torcida, adorava sair, ir a muitas festas, participava de muitos comitês na escola, como o comitê de dança, participava de vários eventos da escola, era bastante popular, namorava o Ray e a sua cor favorita é rosa. Mas depois do acidente, ela muda drasticamente. Ela acaba cortando laços com todos do grupo, termina seu relacionamento ali com o Ray, abandona todos os comitês, abandona a líder de torcida e foca nos seus estudos para entrar numa faculdade e sair da cidade de uma vez por todas. E o livro, então, vai começar com ela já recebendo uma carta de aceite da Universidade de Smith. E ela fica extremamente animada, era o sonho dela. Ela também perdeu o pai bem jovem em um acidente de carro e ela mora com sua mãe e as duas têm uma boa relação. E Julie também se sente mal ali por abandonar a sua mãe. E tem uma coisa muito interessante que a mãe dela é muito sensitiva. Ela sabe que tem alguma coisa errada com a Julie. Todas as vezes que a mãe dela sentia que tinha alguma coisa errada, realmente acontecia. Então as duas ficam meio assim. A Julie, ela se sente culpada. A Julie, ela quer contar para sua mãe, mas ela não consegue. Ela quer apoio da mãe. Ela fala que ama muito a mãe. Ela busca o carinho da mãe, mas ela não consegue contar o que aconteceu. Então ela se sente culpada pelo que aconteceu e se sente culpada por agora também abandonar a própria mãe. Mas a mãe tá até feliz assim com ela ir estudar na faculdade, que era o sonho da mãe dela, ela ir para a faculdade, e que a mãe também, que trabalha como professora substituta, agora ela pode voltar a trabalhar como professora da escola fixa. Então ela tá feliz também com o que a Julie está passando nesse momento de entrar na faculdade. E nesse momento a Julie, então, depois que terminou o relacionamento ali com o Ray foi embora, agora ela tá saindo com um novo cara, o Bud, que é um veterano da guerra do Iraque. Os dois então começam a sair juntos, o que gera ciúmes em Ray depois que ele volta para a cidade, que ele quer reatar então o seu relacionamento com a Julie, mas ela não quer ele de volta no início. Sua única vontade mesmo é ir embora da cidade logo, mas depois então, no decorrer do livro, dos encontros entre eles e tal, ela percebe que ainda ama o Ray. Agora então vamos falar sobre o Ray. No livro ele é descrito como magro, com 1,65 m, praticamente da minha altura ali, olhos verdes, cativantes. E antes do acidente então, o Ray e a Julie eram namorados e ele e Barry eram melhores amigos. Mas tudo muda então depois do acidente. O Ray acaba indo embora da cidade no seu barco para fugir da culpa que ele sente e também se reencontrar como pessoa. Ele então vai para a Califórnia, ele vai lá para as praias paradisíacas e também começa a trabalhar como pescador. Mas depois então que ele volta para a cidade, ele está completamente diferente. Ele está todo bronzeado, com barba, e já quando ele volta ele faz uma visita ali para Julie e ele quer recuperar seu relacionamento com ela, mas como eu disse, ela não quer mais saber dele. Nesse meio tempo, então, ele acaba descobrindo que a Julie está com Bud, fica com ciúmes, mas trata o cara bem ali de início, tá tudo certo, meu brother. Mas, depois que eles se encontram no meio da rua ali, vão tomar um café juntos e o Ray então resolve confrontar o Bud, falando com ele que vai recuperar a Julie de qualquer maneira. O Bud então vai desafiar ele a ganhar dele, e aí então começa uma rixinha entre os dois ali. E no livro, galera, o Ray tem uma família. Ele não se dá bem com o pai dele, o famoso Herb Bronson, mais conhecido como Chute, que teve uma curta carreira como jogador profissional de futebol americano, mas teve que se aposentar por conta de uma lesão. Atualmente ele é um empresário tendo sua própria rede de lojas de produtos esportivos. Ele vive implicando com o peso de Ray, que ele devia ganhar mais músculos, e o Ray até mesmo jogava golfe, tênis, mas assim, esportes de grande impacto como futebol americano não tinha jeito. E isso realmente frustrava o pai dele, que até mesmo chamava ele de bobalhão, olha isso. O Ray também percebe que o seu pai gostaria que Barry fosse seu filho e não ele.
E aqui então temos Ellen Rivers. Não, galera, eu não escrevi, não falei errado o sobrenome da Ellen, porque no livro o sobrenome dela é Rivers e não Shivers. Sinceramente, eu não sei por que mudaram o sobrenome dela, mas enfim. A Ellen no livro tem 18 anos e é descrita com cabelos cor de mel, olhos violetas, extremamente bonita e com um corpo escultural. Ela sempre foi cuidadosa com sua aparência desde os seus 12 anos de idade, quando ela percebeu que a sua beleza é o que levaria ela a conquistar os seus sonhos. Nisso então, ela ganha um concurso de beleza e começa a trabalhar na televisão no Canal 5 como futura estrela, atuando então como representante do canal, cobrindo eventos, fazendo propagandas, dando pequenas notícias e também tem seu próprio webcast. Ela então busca status, fama, é extremamente resiliente e vai fazer de tudo para conseguir os seus objetivos. Aqui ela não se dá bem com a sua família, principalmente com sua irmã mais velha Elsa chata, tanto no livro quanto no filme, né? Que tem inveja da Ellen e vive implicando com ela em relação a tudo. A mãe então da Ellen é doméstica e o pai é um empreiteiro. E a Ellen, contando com Elsa, tem mais 5 irmãos. Aos 18 anos então, a Ellen já havia saído de casa, começa a morar sozinha num apartamento em Four Seasons, que é um complexo de apartamentos de luxo, e lá ela então acaba conhecendo Collie, o novo morador que acabou de voltar da guerra do Iraque, começa a flertar com ela ali, mas Ellen namora Barry há 2 anos e é fiel ao contrário dele. Então assim, por mais resiliente que a Ellen seja, ela é muito insegura e seu ponto fraco é Barry, o seu namorado, que sai com outras garotas e claramente não ama a Ellen. Mas mesmo assim, ela fica correndo atrás dele, se humilhando para ter sua atenção, já pensando em casamento, e ele só humilhando a garota. Ela é muito chata, galera. Nossa, é Barry pra cá, Barry pra lá, ele caga pra ela e ela vive se humilhando. Mas que bem que no final ela começa a perceber que o Barry mentia muito pra ela e é o ponto de virada ali, mas não sabemos muito que o livro acaba. E no livro ele não é tão diferente assim do filme, galera. Aqui é pior, muito pior. Porque ele é um narcisista, machista, insuportável, é aquele típico atleta machão, playboy, mulherengo, que só se importa consigo mesmo. Ele já tá na faculdade aqui e faz parte do time de futebol americano. Ele é o mais velho do grupo. Ele namora Ellen por considerar ela uma namorada troféu, pelo corpo e fama dela na TV. Ou seja, galera, ele não ama Ellen. A trata muito mal e ainda vive flertando e saindo com outras garotas. Ele queria terminar com a Ellie antes de entrar na faculdade, mas o acidente aconteceu, ela ficou famosa e ele foi levando assim, né? Ele também é o típico filhinho da mamãe, que a mãe dele o mima demais, é extremamente pegajosa, coisa que o Barry odeia. Já o pai dele é mais caladão, sério, muquirana, mesmo a família de Barry sendo extremamente rica. E Barry vive com o dinheiro deles, viu? Então ele faz tudo o que os pais querem para ele conseguir ser bancado. Ele é um insuportável, um babaca, em enésimo grau. Agora vamos conhecer então as ameaças, as perseguições que esse vilão faz em relação ao nosso quarteto. E falando mais uma vez aqui, galera, diferente do filme, não temos mortes no livro, somente perseguições, ataques e ameaças. A primeira pessoa que recebe uma ameaça é a Julie por meio de uma carta anônima escrita: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." E assim então ela fica em prantos e acaba se reencontrando com Ellen e Barry, que conseguem ali convencê-la de que na verdade era uma brincadeira de alguém, já que não havia nenhuma testemunha no dia do acidente, não havia sentido alguém mandar uma carta de ameaça em vez de contar para a polícia, já se passou um ano depois, então é uma brincadeira.
Aí os três então conversam sobre isso, acabam deixando pra lá. Mas a segunda ameaça foi para Ellen, que assim que ela chega no seu apartamento, ela encontra pregado na sua porta uma foto do garoto que eles atropelaram. A terceira ameaça vai para o Ray, que recebe pelos correios um envelope anônimo contendo um recorte de jornal com a notícia sobre a morte do garoto, que é revelado então que o nome dele é Daniel Gregg, e menciona então o nome dos pais dele, Michael e Mary Gregg. Mas tudo piora quando chega o aniversário de 1 ano da morte de David no Memorial Day. E durante a noite então, na casa da fraternidade, o Barry recebe um telefonema para encontrar uma pessoa no campo de atletismo que disse que tinha foto dos jovens na noite do acidente. Ele então fala que quer dinheiro em troca das fotos. O Barry então resolve ir até lá, mas quando ele chega no campo, o lugar está abandonado, totalmente escuro, não há ninguém lá. Então, do nada, ele recebe um tiro e é largado para morrer. O tiro então pega no abdômen dele e vai até a sua coluna. Então, ele é encontrado pelo segurança da universidade, é levado às pressas para o hospital e passa por uma cirurgia de urgência. O Ray acaba descobrindo sobre o incidente por meio de seu pai, que estava assistindo o noticiário na televisão, e liga para Julie. A Ellen descobre o que aconteceu durante o seu trabalho quando ela ouve o âncora dizer a notícia. E ela fica completamente fora de si, completamente histérica. E nisso, então, o Collie, que viu pela TV da sua casa, resolve ir até Ellen no trabalho e oferece uma carona pro hospital. Os dois são super amigos aqui. E quando ela chega no hospital, a mãe de Barry já expulsa ela ali. Assim, a mãe do Barry já odiava a Ellen e vê-la chegando aos prantos daquele jeito, chorando, maquiagem toda borrada, e achando também que a Ellen que tinha feito a ligação pro Barry, ela culpa a garota ali pelo que aconteceu e simplesmente expulsa a Ellen de lá. Enquanto isso, Julie e Ray resolvem investigar a família Gregg para ver se eles são os responsáveis pelos ataques. Os dois então usam o truque do carro quebrado e batem na porta da casa da família. Eles são atendidos então e convidados para entrar por Megan, a irmã de Daniel, bem parecido com um filme, né? Ray vai então fazer a ligação falsa do reboque e a Julie faz a sua investigação. A Megan então revela que depois da morte de Daniel, a mãe deles teve um surto e foi enviada para uma casa de repouso. O seu pai então se mudou para ficar perto da esposa. A Megan então mora sozinha na casa agora e o irmão mais velho dela também mora sozinho em um apartamento. Vão juntando as informações aqui, galera. Então, com essas novas informações, a Julie e o Ray decidem que a família de Daniel não está envolvida nos ataques e nas ameaças também. Então, os dois resolvem ir até o apartamento de Ellen para contar o que descobriram. Chegando lá, então, eles se deparam com a Elsa, que estava, obviamente, atormentando a Ellen. Mas assim que a Elsa vê os dois, ela vai embora. Então, Julie e Ray sugerem que Elsa pode ser a responsável, já que ela odeia a Ellen e as duas dividiam o quarto e ela podia ter descoberto tudo sobre o acidente. Nisso, então, Ray decide ligar para o hospital para ver como Barry está e descobre que o tiro atingiu a espinha e que ele pode ficar paralisado permanentemente. Então, clandestinamente, o Ray decide ir até o hospital para tentar conversar com Barry, porque a família do Barry não deixava ninguém entrar no quarto de hospital. O Ray então vai até o quarto, conversa então com Barry para também tentar quebrar o pacto deles irem para a polícia e contar tudo sobre a morte de Daniel. Mas Barry então mente, diz que o ataque dele foi um roubo, que deu errado. O Ray acaba acreditando nele, espalha a notícia então para Ellen e Julie, e então elas respiram mais aliviadas que não. Foi um assalto, não tem nada a ver, não estamos em perigo mortal, não vamos ser atacados, não vamos levar um tiro, tá tudo bem. Mas no dia seguinte, durante a noite, quando a Ellen volta da piscina do condomínio,
Collie está dentro do seu apartamento. Ela fica ali extremamente assustada e ele revela sua verdadeira identidade, que eu já revelo para vocês. E ele revela também que atirou em Barry. Nisso, Collie tenta atacar Ellen no apartamento, mas o celular da Ellen toca. Ela aproveita a distração, corre para o banheiro e se tranca. Nisso, então, ela percebe que Barry havia mentido sobre o tiro. E nesse momento, ela começa a se questionar sobre o que ele sentia por ela. Por que ele mentiu? Por que ele fez isso? E ali, então, ela fica esperta. Então, depois que ela vai percebendo que o Collie estava tirando as dobradiças da porta do banheiro, ela, então, acaba pulando na privada, quebra a janela do banheiro, ela pula ali, consegue fugir, mas tá tudo bem, galera. O apartamento dela no segundo andar, ela fica super de boas. Mais tarde, então, naquela noite, a Julie tem um encontro com Buddy. Mas ela tá num conflito interno ali porque ela ainda tem sentimentos por Ray. Então ela decide terminar tudo com Buddy e a mãe dela, sensitiva, fala: minha filha, fica em casa, tem alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa muito ruim. A Julie fala: acho que eu vou então fugir desse Buddy aqui. Então, quando os dois se encontram, ela e o Buddy, a Julie abre o jogo, o Buddy fica com muita raiva de Julie e a Julie fica assustada com seu comportamento. Nesse momento, então, o Buddy revela sua verdadeira identidade e já começa pro ataque ali, estrangulando a Julie, que perde a consciência. Ela acaba acordando então com o Ray ali do lado dela e ela então pergunta: o que está acontecendo? O Ray chegou naquele momento, bateu uma lanterna na cabeça do Buddy e a Julie pergunta como ele sabia e o Ray disse que Barry ligou para ele mais cedo, cancelou o pacto e o Ray então juntou as peças e descobriu que o Buddy era o grande vilão. Nesse mesmo momento então os policiais chegam na casa de Julie, que eles foram enviados por Ellen, que sabia que a Julie seria a próxima a ser atacada, porque o Collie avisa para ela. Então, depois do Barry levar um tiro, Ellen ser atacada em seu apartamento, Julie ser estrangulada, a Julie pergunta para o Ray por que o Buddy não tentou machucar ele. E Ray responde que tentou sim, porque Buddy sabia que a única coisa que o machucaria de verdade era viver sem ela. Ai, que romântico, gente! E com o pacto desfeito, então, eles estão prontos para contar tudo. E é ali, então, que o livro acaba. Exatamente nesse momento, galera. Agora, quem é o vilão? Vou contar para vocês. Como que ele fez tudo? Como que ele armou tudo? Bora descobrir aqui. Então, galera, quem é Collie? Quem é Buddy? Na verdade, os dois são a mesma pessoa. Seu nome é Collinsworth Wilson, o meio-irmão mais velho de Daniel. Pam, pam, pam. O garoto que eles mataram, ele estava na guerra lá quando o Daniel morreu e quando voltou para casa, ele descobriu sobre a morte do Daniel, perdeu o funeral de seu irmão, descobriu que a mãe teve um colapso nervoso e foi internada no hospital psiquiátrico, o padrasto se mudou para ficar perto da mãe e a irmã Megan estava morando sozinha no meio ali de uma floresta. Nisso então, ele havia tido um colapso também durante a guerra e quando viu a sua família em ruínas, decidiu se vingar. Ele descobriu a identidade de Julie ao ir até a floricultura e descobrir que a Julie enviou flores amarelas para o funeral de Daniel. Ele então acaba se infiltrando na vida de Julie, depois enviou a carta de "Eu sei que vocês fizeram no verão passado" para ela, e ali então seguiu a Julie até a casa de Ellen e descobriu a identidade da Ellen e do Barry. Depois, ele seguiu Barry até a fraternidade e descobriu onde ele morava. Então, ele se mudou para o Four Seasons e se infiltrou na vida de Ellen como Collie. Logo depois, ele conhece o Ray na casa da Julie e ligou os pontos de que todos eles estavam envolvidos na morte do seu irmão. Com isso, então, ele colou a foto na porta da Ellen, enviou o recorte de jornal para o Ray, atirou em Barry, atacou a Ellen na casa dela e tentou estrangular a Julie. E no final, ele acaba sendo capturado sem conseguir fazer nada da sua vingança, porque o Barry recupera o movimento das pernas e no final todo mundo tá vivo. Assim, galera, o livro é bem fraquinho,
Parece mais um drama teen do que realmente um suspense, um thriller. Não tem nada de terror, não tem mortes, não tem nada. A leitura é dinâmica, é rapidinha assim, então se vocês quiserem ler, tem na Amazon para comprar. Eu li ele em 2 dias, mas assim, vocês sabiam que havia um livro antes do filme? Já leram um livro ou querem ler esse livro? Vocês gostaram da história? Comentem que eu quero ouvir aqui de vocês, galera. Eu prefiro 1000 vezes o filme, com certeza, mas entendo porque a autora não gostou do filme. Mas deixa o like de vocês no vídeo. Se inscrevam no canal que o esquenta. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, está só começando. Então, muito obrigado, galera. Até os próximos vídeos.